Bom dia a todos, bom domingo a todos, dia lindo de sol hoje, então vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu sou Luiz Berti, vou fazer a abertura do dia de hoje, na sequência teremos o Dino fazendo o Livro dos Espíritos e o Luiz fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. É o outro Luiz, né? O Luiz mais charmoso, vamos dizer assim. Então, para esse domingo, eu escolhi um texto deste livro que chama Caminho, Verdade e Vida. É um livro escrito por Chico Xavier, psicografado pelo Espírito Emmanuel. É um livro super interessante para quem quiser ter na sua biblioteca. Temos aqui na nossa biblioteca também. É um livro, cada capítulo, Emmanuel pega um trecho dos evangelhos, de um dos evangelhos, e discorre sobre esse texto. Ele pega uma frase do evangelho e traz elucidações sobre isso, esclarece um pouco mais. E o capítulo que eu escolhi foi foi escolhido por nós, para nós, é o capítulo 131, ele chama Homens e Anjos. E nesse capítulo, Emmanuel escolhe a seguinte frase que está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, parágrafo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então é interessante aqui, Emmanuel traz essa frase da segunda epístola de Pedro, e eu vou ler o que ele fala sobre isso para ajudar a gente a entender. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, uma para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos meios diversos, nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que não se afinam com seus princípios, e como a lei de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem jactancioso, ou seja, o homem presunçoso, o homem orgulhoso, está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Então veja que interessante como Pedro traz aquela análise daquela frase tão simples, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, então maiores que a gente, então aqui ele está comparando os anjos com os seres humanos, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então os anjos nunca falam mal da gente para Deus. Eles nunca fazem julgamento nosso para Deus. Eles olham para a gente com um olhar de caridade, de fraternidade, como um enfermo que está precisando de ajuda. E aí só um pouquinho o contexto dessa epístola. Essa é a segunda epístola de Pedro, que não se tem certeza de quando foi escrita, mas acredita-se que foi escrita no ano de 67, que foi um ano antes de Pedro ser crucificado, por volta de Roma, que é onde ele estava vivendo naquela época. Então ela foi escrita por volta, perto já da sua fase final de vida, ele já sabendo que ele estava chegando ao fim de sua vida, ele escreve essa que é chamada de Epístola Universal, que é uma epístola que ele escreveu para todos os cristãos. E aí, para quem, já entrando um pouquinho do para quem, ele escreveu
ele escreveu isso para todos os cristãos que estavam recém-convertidos. Olha como Pedro, já naquela época, Pedro, que foi o principal apóstolo de Jesus, o primeiro apóstolo que Jesus escolheu, foi ele quem negou Cristo por 3 vezes. Olha que interessante. E como Jesus não fez nada por acaso, né? Pedro, negando Cristo por 3 vezes, foi o principal apóstolo de Cristo. E foi uma das pedras fundamentais da igreja, assim como Cristo disse. Quando Cristo mudou o nome ele chamava Simão. Quando Cristo mudou o nome dele de Simão para Pedro, chamou ele de Pedro porque Pedro é de pedra e ele seria a pedra fundamental da igreja. E é tão fundamental que até o erro que ele teve, que ele cometeu, de negar Cristo por 3 vezes, é uma lição para a gente. É uma lição para a gente saber que lembrarmos que somos humanos e que podemos errar, e que não tem problema errar. O problema é ficar no erro. Então ele traz esse exemplo de vida de Pedro, que após ter errado e vendo o que aconteceu com Jesus, ele desperta. E ele se torna o contrário, ele se torna o principal pedra fundamental da igreja. Foi ele que fundamentou a igreja. E nessa segunda epístola, por que ele escreve ela? Porque já naquela época, em 67, as igrejas estavam começando. Ele começa a perceber o nascimento de falsos profetas. Ele começa a perceber a politização da igreja. E ele fala já nessa epístola, então ele trata vários temas, ele começa essa epístola, não nesse capítulo, mas em outro, já falando de tomar cuidado dos falsos profetas, da gente sempre voltar aos ensinamentos de Jesus, e não ao que os homens estão falando. Então a gente ter o discernimento, não julgar, mas discernir, que é diferente. A gente tem, aí o Espiritismo traz muito isso, de a gente sempre olhar, ouvir, escutar o que a gente ouve dos Espíritos, e a gente tem que sempre discernir, saber para a gente discernir se a mensagem vem de espírito bom ou ruim, a gente tem que olhar o nosso coração. Isso toca o meu coração? Isso é justo? Isso está de acordo com a lei principal de Deus, que Jesus nos deu, amar uns aos outros? Então, se está fora disso, não é de um espírito iluminado. E aí quando a gente olha para a codificação espírita sobre esse tema, né, sobre os anjos e sobre a blasfêmia, né, o que no livro Consolador nos traz? No capítulo 63, a pergunta: considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir do mal sem julgamento? Olha que pergunta interessante. Se eu não posso julgar, se Jesus nos disse não julgueis, como é que eu faço o discernimento do que é certo versus o que é errado sem julgar? E a resposta é: entre julgar e discernir, há grande distância. O ato de julgar, para especificação de consequência definitiva, pertence à autoridade divina, a Deus. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos. Então todos nós podemos analisar algo. De modo que, discernindo o bem e o mal, o erro da verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Aí é o livre-arbítrio. Como eu escolho o melhor caminho para Deus através do livre-arbítrio, sem julgar o meu irmão. Se eu vejo ele fazendo alguma coisa errada, ao invés de julgar, eu vou discernir, vejo que aquilo não é bom e procuro outro caminho, sem julgá-lo, sem falar mal, sem blasfemar. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita fez. No item 9, ele traz o seguinte, no Evangelho: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Então aqui é a lei primária que Jesus nos deixou de Deus. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses 2 preceitos: amar aos outros como a si mesmo e tratá-los como a gente gostaria que ele fosse tratado. Então, amar a Deus acima de tudo e aos outros como a si próprio. E aí ele traz um tema que chama, nesse capítulo, fala da caridade moral. E a caridade moral consiste em suportarem umas às outras as criaturas, nós. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Então aqui já reconhecendo que a gente tem dificuldade hoje de fazer isto. Onde vos achais, por agora, encarnados, grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Olha que interessante. Então, às vezes, quando a gente está numa discussão e alguém que sabe menos do que a gente fala uma blasfêmia ou fala algo agressivo,
Não revide. Tenha compaixão. Ouça. Às vezes aquela pessoa está passando por um momento que ela só precisa desabafar. Então isso é uma caridade. Ele chama de caridade moral. Né? E lembrando que Jesus nos diz, fora da caridade não há salvação. Então aqui é um chamamento para a caridade moral. E aí, quando a gente olha para tudo isso, né, como é que eu interpreto tudo isso que a gente discutiu aqui, né? Pedro, ele reforça o quão lamentável é o hábito da blasfêmia, então falar mal. E é interessante que ele traz também que às vezes é muito difícil a gente estar num grupo de conversa e começa um tema que está direcionado a uma pessoa. Lembramos que pensamento é energia, né? Então a gente começa a falar sobre uma pessoa e às vezes aquilo acalora a conversa. E nisso, às vezes a gente traz débitos que ele fala no texto, né? Que são débitos que às vezes podem durar gerações, porque a vida continua. Então às vezes você acumula um débito com uma pessoa que vai também te querer o mal por gerações. Então começa assim, é um cuidado. Se eu estou num grupo de pessoas que está falando alguma coisa que não é legal, de novo, não julgue. É aquilo que aquelas pessoas têm naquele momento. Né? Então, simplesmente não colabore com a conversa. É o máximo que você pode fazer. Já é excelente. Sem ser desrespeitoso, sem julgar ninguém, não colabore. Traga uma palavra positiva, traga uma palavra gentil. Né? E às vezes não é sobre o colega de trabalho, então a gente gera aquela inimizade no trabalho. Às vezes é sobre um parente mais distante, ou às vezes sobre um parente mais próximo. É um irmão, é um tio, é uma tia, é uma irmã. Então, lembrando dessas palavras do apóstolo Pedro, que já falou lá em 67, que um dos grandes problemas da humanidade é a blasfêmia, é a maledicência, vulgarmente conhecido como uma fofoca. Né? Então, não engajar nesse tipo de assunto é caridade moral. Não julgar o irmão que está passando por um momento difícil é caridade moral. Às vezes é só ouvir. Não significa que você está concordando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ouvir e respeitar. E se puder trazer uma palavra de conforto, entregue uma palavra de conforto. Isso é caridade moral. Então esse é o chamamento que esse capítulo... Olha que interessante, né? Homens e anjos. Né? Então, por que ele fala isso? Porque todos nós estamos no caminho de sermos anjos. Então, um dia, nosso destino é sermos seres perfeitos. Se chegarmos no estágio angelical, estamos longe? Um pouquinho, mas estamos no caminho. E a cada dia que a gente aprende uma coisa, é um passo que a gente dá para frente. Como numa maratona, ela não acaba nos primeiros 100 metros, a gente vai caminhar ainda por alguns quilômetros pela frente. Então, com essas palavras de Pedro, eu gostaria de fazer a nossa prece inicial da abertura do trabalho. Eu convido a todos que se sentem confortáveis nas cadeiras, que levem seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais esse lindo domingo de sol, de bênçãos, agradecendo pela oportunidade que os Espíritos superiores nos deram de estar aqui nesse dia, ouvindo as palavras do Evangelho, deixado pelos nossos queridos apóstolos que acompanharam nosso Mestre Jesus, nosso governador planetário, pedindo que nós tenhamos o discernimento para sabermos ajudar os nossos irmãos necessitados, como fez Jesus ao ver Pedro negando-o por 3 vezes. Ao invés de julgar Pedro, ele olhou com um olhar de caridade, um olhar fraterno, e compreendeu que aquilo era o que Pedro podia dar naquele momento. Mas Jesus, com todo o seu conhecimento, sabia do potencial de Pedro e acreditou nele. E aquele olhar reconfortador e aquele olhar caridoso, fraterno que Jesus deu a Pedro, marcou Pedro em sua alma e fez com que Pedro transformasse a sua vida e fosse a pedra moral da igreja cristã. E que possamos nós, cada um de nós, com as nossas capacidades,
olharmos para os nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, tentando replicar o que Jesus fez com Pedro, olhar com carinho, olhar com amor, olhar com fraternidade para os nossos irmãos, oferecendo um ombro amigo, uma palavra de consolo e de conforto. Que tenhamos a paz, que tenhamos a luz, que tenhamos a misericórdia para todos os necessitados, que possamos sempre lembrar da máxima que Jesus nos deixou para amar os próximos como a si mesmo e amar a Deus acima de tudo. Que assim seja, graças a Deus. Vou passar a palavra agora para o Dino, que vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado e bom domingo a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Muita gente nova aqui na casa, né? Bom, meu nome é Dino, prazer. Eu vou fazer o Livro dos Espíritos, a gente faz um estudo, essa é a parte onde todos são convidados a participarem, a trazer informações, como vocês enxergam a doutrina, fazer perguntas para a gente. Tem várias pessoas que podem responder para que a gente possa, é um estudo, né? Que é a parte do Livro dos Espíritos. É engraçado que nós estamos no capítulo, a sua abertura foi Anjos e Homens. Nós estamos no capítulo Bem e o Mal, do Livro dos Espíritos, que a gente está estudando. E ultimamente, eu venho aqui uma vez por mês para fazer o Livro dos Espíritos. Ultimamente eu tenho deparado muito com um trecho do Evangelho, que é um trecho super importante, e que a gente novamente está tocando no assunto na abertura, tocando no assunto do Evangelho e também no Livro dos Espíritos. A pergunta é a 635, se eu conseguir achar aqui, né? 635 do Livro dos Espíritos, né? E nós, como disse, estamos estudando o bem e o mal. O Livro dos Espíritos, para quem não sabe, gente, eu não sei se possivelmente sabe, é um livro de perguntas e respostas, onde Kardec fez uma compilação das informações dos Espíritos, para que a gente pudesse ter noção, à época devida, né? Como foi prometido pelo Mestre Jesus, né? Que ele iria mandar um outro Consolador para nos ensinar a tudo aquilo que ainda ficou fora do nosso conhecimento, por nossa culpa mesmo, porque dentro do Evangelho do Cristo, tudo que está aqui está lá, é só uma questão de interpretar, mas nós temos o direito de interpretar, como o Luiz disse, né? Mas ainda nós não sabemos, cada um à sua maneira, e aí a coisa começa a ficar meio perdida. Então, por isso que nós temos essas perguntas e respostas. E estudando o bem e o mal, na 635, Kardec faz a seguinte pergunta. Ele fala assim: das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Isso é verdade, não é verdade? Cada um tem uma posição diferente, tem um conhecimento diferente, nasce uma situação diferente. Então ele fala ainda das posições sociais, né? Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme, ou seja, a lei natural de Deus. Se nós nascemos em situações diferentes, em posições sociais diferentes, inseridos em meios diferentes, ele fala que o homem é um produto do meio. Se você nasce num lugar violento, isso não quer dizer que a lei natural, ou a lei divina, essa lei que rege a tudo, seja um pouco corrompida. Essa é a pergunta de Kardec. Eu vou ler a resposta e depois tem ele faz um comentário, Kardec faz um comentário. Mas a pergunta da espiritualidade superior é a seguinte: essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Olha só essa resposta. Isso não infirma ou anula, né, a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Ou seja, é importante, dentro da lei do progresso, que está também dentro do Espírito, é importante que haja essas diferenças. Se não houvesse, nós não andaríamos como humanidade. Nós não progrediríamos, nós não chegaríamos a lugar nenhum, porque era tudo igual. Não existia pensamento diferente, situações diferentes. E o mais importante ainda é que essa condição de existência, ela é benéfica ao espírito. Deus não nos pergunta a opinião do que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para nós. Hã? A resposta está aí. Sim. Mas eu posso ler aqui, né?
Ok. Porque aqui fica meio complicado para mim. Mas nós temos que reencarnar. É isso que está dizendo. Nós temos que passar por isso. É impossível um espírito sair da condição, como disse Luiz na abertura, de criado ignorante ou sem conhecimento, com vazio, e em uma caminhada, eu estou com 60, acreditem, 60 anos, 80 anos, 100 anos, você adquirir esse conhecimento para chegar à angelitude. Impossível. Não existe essa condição. Nós temos que passar por tudo. Eu não experimentei nada na minha vida. Eu ainda fico pensando, porque como que seria isso, como que seria aquilo? Eu não sei. Cada um de nós aqui dentro dessa sala tem uma trajetória. Tem os seus problemas, tem as suas famílias, tem as suas alegrias, né? Tem o seu conhecimento. Cada um de nós está vivendo exatamente o que precisa viver para chegarmos em um ponto em comum, que é o que o Luiz estava dizendo. Essa é a caminhada. Esse é o objetivo. Então, por isso que não anula a lei natural, que é a lei do progresso. E não tem nada de errado aqui. É simplesmente, isso aqui é uma lei de Deus, é uma lei divina. Nós estudamos aqui as leis divinas e as leis dos homens. Essa lei não muda. Isso é imutável. Quer queira, quer não. Quer você tenha opinião a favor, quer você tenha opinião contrária. Não importa. A lei natural das coisas são a lei natural das coisas. Não tem jeito. Se nós crescemos né, usamos a inteligência para poder chegarmos no progresso que chegamos, como diz aquele do progresso, e inventamos conforto, inventamos tudo, o homem que ainda está em um estado primitivo não tem isso. Mas a lei é igual para todos. Se eu tenho um carro e eu demoro 1 hora para chegar num lugar, e o homem primitivo que não tem essa inteligência, não tem essa situação, ele demora 20 dias para chegar no mesmo lugar, a distância é a mesma. Não mudou nada. A lei natural das coisas são a lei natural das coisas. Simplesmente nós conseguimos criar algo, um avião que nos levanta daqui e chegamos no Brasil em 8 horas, em outro país. Mas se você vai de carro, mas a distância não é a mesma? É a mesma. Você não tem condições de fazer uma linha reta, mas a distância entre o ponto A e B é a mesma coisa. Então, essa é a importância, essa é a maneira que nós temos que entender. E se nós não temos esse conhecimento, como não temos todos os conhecimentos a respeito das leis de Deus, do que Ele tem para nós, como que funciona exatamente, nós ficamos questionando essas coisas. E exatamente por isso que questionamos a respeito do bem e a respeito do mal, porque nós não entendemos o que é um, o que é outro e o porquê que existe. Isso é um dos grandes problemas da humanidade, não entender, né, e ficar questionando a Deus. Pô, se Deus existe, por que existe o mal? Vamos chegar lá. Então, Kardec faz uma pequena um comentário a respeito dessa resposta. Ele fala assim, as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme à lei de Deus. Lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Então aqui Kardec dá uma pincelada e abre, né, exatamente isso, né? A necessidade é que faz, né? Não é a ocasião que faz o ladrão, não existe um ditado desse assim. A necessidade é que nos faz. Se nós temos que estar hoje encarnado numa situação X, é porque nós temos que estar ali. Se nós temos que passar por uma situação diferente, é porque nós temos que passar por aquilo ali. E isso dentro da razão, que é a maneira como a doutrina dos espíritos enxerga toda essa dinâmica, com a razão, com a lógica, para que a gente alcance algo a mais, é super claro. Mas infelizmente ainda não é uma coisa que, né, que todos nós, ainda existe muitos debates, muitas divergências, muitas pessoas que pensam diferentes e cada um dentro da sua, e no final nós vamos chegar lá. Alguém quer fazer algum comentário? Imagina, porque você falou a respeito de uma pessoa que não tem meio de transporte para chegar no mesmo ponto, na mesma distância, né? Você alcança o objetivo
vai depender dos meios que você tem, mas o fator principal é como você utiliza esses meios. Né? Sim. Por isso é que nós hoje, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, mostra-nos que a nossa responsabilidade é muito maior do que aquele que nada tem. Por quê? Porque hoje eu tenho os meios de atingir um objetivo muito mais rápido do que o outro. Vai depender único e exclusivamente da minha vontade de fazer a minha mudança em relação ao que eu sou, para que eu seja aquilo. Né? Então a diferença daquele que se formou numa faculdade, numa universidade, por aquele que está começando, é o esforço que ele faz para atingir. Eu não consegui fazer. Por que o outro fez? Porque ele tem uma capacidade maior de quê? Pode ser mais inteligente o outro ou não. Mas muitas vezes aquele que não tem a inteligência que o outro tem, ele se esforça para atingir o objetivo mais rapidamente. Sim. Rafael, você levantou o dedo também? Sim, só fazer um comentário em relação a duas coisas, né? Que a pergunta fala porque Deus não criou todos, né, totalmente perfeito em relação na moral, né? Então, primeiro que nós fomos criados espíritos com todas as virtudes, né? Todos. Então, os nossos escolhos fizeram caminhos diferentes, e aí é o que o Luiz entra aqui em relação ao esforço, né? E se não tivesse essa diferença que nós temos hoje também, como é que nós iríamos poder aprender com isso? Então, é o outro fator que eu queria colocar. Sim. Vocês adiantaram um pouquinho, mas a próxima pergunta a gente vai tocar nisso aqui. Então, ponto pra gente, né? Ponto para vocês. 636, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Tudo certo? Podemos seguir? Na 636, como esse capítulo é o bem e o mal, e aí você pergunta, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? Kardec pergunta assim, então são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Olha que pergunta estranha, né? É absoluto para todo mundo o bem e o mal? A resposta é a seguinte: a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade, como o Luiz falou, né, que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, o mal sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Isso aí, né? Olha só. O mal, o Rafael trouxe, nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, nós fomos criados com as virtudes, mas em vazio. Essa é a nossa caminhada. E o vazio, ele vai ser preenchido por nós. E nós temos o livre-arbítrio para preencher esse vazio. Então, se você não, depende do esforço de cada um, como o Luiz trouxe, se você não se esforça para preencher esses vazios com o bem, então naturalmente vai ser o contrário, porque um existe na falta do outro. Só que um é absoluto, um é eterno, que é o bem. Porque se o mal fosse absoluto, nós teríamos que questionar a divindade, porque tudo é absoluto em Deus, e em Deus só há o bem, só há o amor. Então nós criamos e enchemos os nossos vazios com o mal, né? Com a falta do bem. E quando nós começamos a despertar para o bem, é o que diz aqui, quanto ao grau da responsabilidade. O grau da responsabilidade é quando você começa a entender e aprender. Por isso que aqui dentro dessa casa a gente sempre fala, quando você vem aqui e começa a estudar a doutrina espírita, principalmente para os novatos, eu me lembro quando eu comecei, você vai aprender. Então a sua responsabilidade é maior. E dói. Dói. Porque todas as vezes que você começa a entender e ver o que você está fazendo, e essa ação lhe aciona a consciência, dói. Verdade? Você começa a sentir. Você começa a sentir que você fez algo que não deveria ter feito.
É como o Luiz também estava dizendo, né? É a maneira como se usa. Tudo que é usado ao nosso redor. Tudo que nós temos, tudo que nós criamos, você pode usar tanto para o bem, quanto para o mal. É o que temos, nós temos coisas neutras. Sim, as coisas são neutras. Se eu pegar esse lápis e dizer que esse lápis é mau, não é. Ele é neutro. Se eu atirar em você, ele é mau. Se eu escrever um poema, ele é bom. Então é a maneira como se usa. Hã? Sim, mas é o que eu estou dizendo, é a maneira como nós usamos. Uma faca na mão de uma cozinheira excelente é bom. Na mão de um psicopata, não muito. Então é a decisão nossa. É nossa, a decisão seria nossa, é verdade? A decisão é nossa. É o que nós fazemos com as coisas. É a nossa decisão. É o que nós, né? Como que nós agimos. E dói quando você começa a perceber que você está agindo de uma maneira ou que está ferindo o seu semelhante. É isso que eu estava falando aqui. Eu tenho me deparado demais com essa máxima tão importante de tudo que Jesus trouxe para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a máxima. E aí, vou fazer um spoiler para vocês. Você pensa assim, como que vai ser isso? Como que os anjos não falam mal, que a sua abertura trouxe, né? Como que os anjos não caluniam ninguém a nada? Como que um espírito superior, um espírito de luz abre? Qual que é o segredo? Porque você pensa, como que eu vou fazer isso? Sabe essa dor que você sente quando você começa a despertar a sua consciência e você faz algo que não está bom para aquela pessoa e aí você sente essa dor? Essa dor é sua. Isso aí causa um karma, dependendo do que seja. Os angélicos, os cristos, os espíritos de luz, eles não causam a dor, mas eles sentem a dor. Do que sofreu a agressão e do agressor. Então, essa é a grande diferença entre as coisas e a maneira como nós deveríamos pensar. E é onde nós vamos chegar quando nós começarmos a sentir a dor do próximo. E tem muita dor ainda ao nosso redor. E é isso que vai te fazer, na situação que o Luiz trouxe na abertura. Quando você está no meio e se começa a falar algo, porque hoje em dia tem um nome diferente, né? É fake news, né? Que chama, né? Não é fofoca mais não, né? Eu gosto mais de fofoca, gente. É questão de gosto. Mas uma fofoca, uma maneira de falar do seu próximo, você pode dizer sem nem pensar. Ou seja, sua responsabilidade nem está ali. Mas muitas vezes a gente tem essa responsabilidade, porque nós sabemos. Pode atrapalhar a vida de um homem. E você estando no meio, você não vai participar daquilo. Mas se você participar, também é a sua responsabilidade. Certo? Bondade, verdade, necessidade. Né? Se não existe um desses, e oração para quem ainda faz, se você já conseguiu sair desse sentido. Então, esse é o grande sentido. É a responsabilidade das coisas. É a sua responsabilidade perante as suas ações. E quanto mais você sabe, mais essa possibilidade você tem. Como fala, a causa, né, que vai ter em você depende da sua responsabilidade. O animal, o selvagem, que vive para simplesmente sobreviver sob instinto e tudo mais, ele tem uma responsabilidade. Você que já sabe, que tem conhecimento, que já leu o Evangelho, que tenta aprender, a sua responsabilidade é maior. Pode ter certeza. Fala isso. Falando a respeito da lei do bem e do mal, e nós estamos vivendo muito tecnológico hoje, existe um escritor, Isaac Asimov. Meu nome? Isaac Asimov. Ele, ficção científica, hoje nós temos, muitas das coisas hoje estão se tornando realidade. Uma das coisas são os robôs que estamos vendo hoje. Então ele criou 3 leis da robótica para o robô. Na época, quando ele construiu,
Então um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. Uhum. A terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Olha só que louco isso. Então, na realidade, o ser humano já tem esses patamares para serem o quê? Serem referência para a humanidade. E a Isaac Asimov já colocou isso para a lei da robótica. Uhum. Olha a coisa futurística como é que é. Porque ele sabe que o mal, uma máquina que se for produzida para executar o mal, praticamente ela é imbatível. Porque ela vai ter recursos. Né? Quem lembra do filme Robocop, o primeiro que passou? Depois ninguém lembra do segundo que veio. Totalmente o cara ficou mortífero. Ou não? Não, porque ele tinha um cérebro. Mas as outras máquinas que foram produzidas para teoricamente defender o outro do mal, eles se tornaram automaticamente mortais, independente de pessoas que fossem. Então, aquele policial, quando eles fizeram, ele só tinha praticamente o cérebro dele funcionando. E ele tinha certos requisitos morais dentro dele, para justamente usar os dispositivos que foram agregados a ele para que o robô não dominasse. Sim. Imagine se fosse um ser humano com a mente voltada para o mal, com todo esse equipamento que foi disponibilizado aí. Todo esse poder. Então, a questão está na moral do ser, do espírito. Sim. Que é o conhecimento, né? Através do conhecimento que você começa a desenvolver esse poder, né? Fala, Carlos. Sim, sim. Mas a lei moral, a lei de Deus, a lei da natureza nunca mudou em época nenhuma, ela sempre existiu e vai ser sempre a mesma. Então ele fala a diferença quanto ao grau de responsabilidade do espírito. O mal que um selvagem faz, aquele mal é o mesmo mal que uma pessoa intelectualizada faria. faz. É o mesmo mal. A diferença é as condições da pessoa, é o grau de conhecimento. Sim. A gente sabe que hoje em dia ainda existem tribos selvagens que quando uma criança nasce com defeito, Sim. elas executam as crianças. Então, um homicídio, um infanticídio. Já palavra certa é infanticídio, né? Então, mas quando a gente vê aí países querendo implantar a lei do aborto. Sim. Tem que o nosso país que está querendo implantar até, eu acho que é uns 5 vezes. Então, o mal do aborto é sempre o mal do aborto. Mas aí entra o ensinamento de Jesus. Ele fala, o meu fardo é pesado, mas o meu jugo é leve. O jugo do selvagem não vai ser o mesmo jugo de uma pessoa. Não. Nunca. Porque o selvagem não tem condições de entender aquilo que ele faz. Nenhuma pessoa intelectualizada tem. Sim. Rafael. A gente continua, a gente que principalmente nós, que já estamos estudando dentro da doutrina, a gente tem que pensar, não é uma, 2 ou 3 vezes, não, muitas vezes antes da gente dar um deslize. E existe uma responsabilidade também das pessoas, né? Que promovem também. Marca ponto pro Carlos, porque também jogou na frente, que era a próxima pergunta. Ele já respondeu o que é a próxima pergunta. E como falta 5, eu vou ler a pergunta. Rapaz, tá difícil. Primeiro vem o Luiz e faz aquela abertura. E como é que você segue esse negócio, né? Você fala assim, pegou. Vou lá.
Vou ler as perguntas, a resposta e o comentário de Kardec, que foi exatamente o que o Carlos explicou. Ele fala assim, na 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? O selvagem. Aí a resposta é a seguinte, gente. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. O Carlos estava falando. O mal é sempre o mesmo. Mas se você sabe mais do que o que está fazendo, o outro que está praticando a mesma ação, a sua responsabilidade é maior. Aos olhos do Criador. Que não vai te julgar. Quem vai te julgar? Você mesmo. Você mesmo. Por isso que nós voltamos no início desse estudo de hoje para bater na mesma tecla que é tão debatida, que é a respeito das nossas vidas, né, reencarnatórias. A necessidade de estar no momento que estamos para limpar alguma coisa, né? Eu não gosto de falar pagar, mas para aprendermos com o erro que cometemos. Eu mais ou menos olho dessa forma, né? Nós cometemos os erros e a gente volta e a gente vai passar por aquilo para que a gente possa aprender com aquele erro. Certo? Se nós criamos animosidades hoje, se nós criamos inimigos hoje, se nós enchemos os nossos vazios com o mal, com alguém que seja, você pode ter certeza que aquele alguém vai te acompanhar muito. Mas é muito. Às vezes só olhar para o marido, para a mulher, opa, o que nós aprontamos lá atrás, hein? Verdade ou não é? É verdade. Então, essa é a coisa, porque eu sempre falo, o amor liberta, mas o ódio acorrenta. Se você tem problema com o teu... Como Jesus explica, eu falo, tudo está no Evangelho. E tudo que nós debatemos está no Evangelho. Se você tem oferendas, deixa no altar e vai ter com o teu inimigo, enquanto ainda estiver a caminho com ele. Por que será que Jesus disse isso? Por que ele ensinou isso pra gente? Qual a diferença que faz? Se o seu inimigo está lá, você não gosta do cara, você está aqui fazendo alguma coisa, vai parar para ir lá ter com ele, para quê? Qual é o objetivo? Qual que é o porquê disso? Porque você vai voltar com ele. Como pai, como filho, como irmão, como marido, como mulher, como que seja. Ou talvez como inimigo de novo. Dentro da casa de espírito, então, aqui vai ter. Luiz, a gente estava falando sobre isso aqui antes de começarmos, a respeito de exatamente disso. Então, é importante, gente, que a gente tenha essa consciência quando a gente aprende, principalmente quando você vem e começa a entender, dentro dos preceitos da doutrina espírita, toda a criação, todo esse mecanismo, tudo como funciona. Aí a coisa começa a mudar um pouco, né? Você começa, opa, peraí, não foi isso que eu sabia, não. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, com o que eu penso, e principalmente com as minhas ações. Kardec coloca uma nota nessa pergunta, eu vou terminar, que só falta um minuto. Ele fala que as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele se dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem e ignorante que se entrega aos seus instintos. Ficou claro? Então isso é por hoje. Se não quiser ter responsabilidade, para de estudar a doutrina espírita. Se você continuar estudando, só vai aumentar. Gente, tenha um bom domingo, tudo de bom para vocês. O Luiz vai fazer o evangelho agora. Bom dia a todos.
É impressionante, né? Nós não nos surpreendemos mais a respeito do que o plano espiritual que coordena esta casa faz para que as coisas não sejam coincidentes, não é isso? Nunca. Então nós vamos começar hoje um estudo praticamente. Então o nosso evangelho vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque como sempre nós temos o hábito de falar muito a respeito de Emmanuel. Quem foi Emmanuel? Como é que é Emmanuel? Emmanuel, nós aqui na frente aqui falamos a respeito de Emmanuel, e muitos espíritas não conhecem o Emmanuel. Quem é Emmanuel? Emmanuel, para quem está acostumado, foi o orientador espiritual de Chico Xavier. Mas quando Emmanuel chegou e falou que iria escrever queria intuir e trabalhar com Chico Xavier, Chico sempre perguntou: quem é você? Ele falou assim: um espírito amigo. Espírito amigo. Enfim, ele ficava sempre, Chico sempre questionando, né? Eu estive ontem conversando com um amigo meu e ele conviveu com o Chico um certo tempo, era da cozinha do Chico, vamos colocar assim. Então eu perguntei para ele a respeito, ele falou: não. Então ele falando assim que espírito, Emmanuel chegava, espírito amigo. E depois, um determinado dia, ele falou assim: pode me chamar de Emmanuel. Então Emmanuel, quem é Emmanuel? Emmanuel é um personagem que esse espírito criou para se manifestar, dar um nome a satisfazer de Chico Xavier. Então, ele é um espírito como nós, foi colocado aqui, mas ele não quis identificar o que ele foi antecedentes nas épocas passadas, e ele continua sendo aquele espírito em evolução, como todos nós estamos evoluindo. Por isso é interessante quando o Dino falou a respeito de que nós não conseguimos realizar, numa encarnação só, um salto gigantesco para libertar-nos do mal. Porque Paulo mesmo disse: eu quero fazer o bem, mas o mal ainda reside em mim. Veja bem como é que é esse aspecto. O mal não reside em nós ainda? Não dá vontade, quando nós vemos alguma coisa errada acontecer e vemos assim, dá vontade de estrangular aquele camarada. Dá vontade. Por que eu não faço? Porque já existem leis que nos punem e nos reeduca para que nós não possamos fazer. Agora, se eu quiser fazer, essa lei vai me pegar. E se eu estou fazendo mal diante das leis naturais, como o Dino falou, esta lei vai me reeducar. Não pune, é uma reeducação. Nos colocar novamente nos trilhos da lei natural, que é a lei do amor. Certo? E Emmanuel passou por esses problemas todos. Todos que nós estamos vivendo aqui, Emmanuel passou. E vai continuar passando, porque o que se diz está reencarnado. Vai ter as mesmas necessidades do ser encarnado? Sim, com toda certeza. Porque é uma lei natural. Agora, os aprendizados que ele teve ali, nessas vivências todas, ele foi acumulando, adquirindo musculatura espiritual. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso, veja só, a primeira que se tem notícia foi 9 séculos antes de Cristo. Ele era Simas, grão-sacerdote do templo de Amon-Ra, na antiga cidade egípcia de Tebas. Foi reitor da escola de Tanis e pai da futura rainha Samiramis, do Império da Assíria, da Babilônia, do Sumer e do Acade. Essas informações estão no livro Semiramis, a rainha da Assíria, da Babilônia e do Sumer, por Camilo Rodrigues Chaves. É interessante que este livro, ele não é psicografado. O autor era encarnado e foi um grande conhecedor de línguas
quando era jovem, ainda mocinho, foi levado para o Vaticano. Os pais queriam que ele fosse sacerdote. Lá aprendeu italiano, francês, espanhol. E quando voltou, ele desistiu da carreira eclesiástica e voltou. E depois se tornou espírita. E foi um grande divulgador da doutrina espírita no estado de Minas Gerais. Fundador de casas espíritas, presidente por vários mandatos e tudo mais. Este livro, como nós podemos perceber, ele fez uma pesquisa muito grande a respeito disto. E com certeza foi um livro através da inspiração intuitiva. Eu não conheço, mas esse amigo meu falou: vou te mandar o livro. Tem uma pessoa que está no Brasil, falou: eu vou comprar e mandar para você. Eu quero ler. Eu quero conhecer realmente Semiramis, né? Desculpe. Mas vamos passar por uma segunda, que foi cônsul romano Públio Lentulus Cornelius Sura, bisavô de Públio Lentulus Cornelius. Aqui já é Públio Lentulus Cornelius, foi um senador que dá o grande início da saga propriamente desse espírito que se intitula Emmanuel. Foi condenado à morte no ano 63 a.C., isto é, veja só, 90 anos antes dele ser Públio Lentulus, ele foi cônsul romano Públio Lentulus Cornelius Sura. Dá para entender? A mesma pessoa. Foi bisavô dele. Né? Bisavô de Públio Lentulus Cornelius. Quando ele está nessa posição de Sura, eu fui buscar as informações no livro Há 2000 anos a respeito deste Sura, tá? O que ele foi. E nesta época aqui, que é a primeira parte do livro, Emmanuel, neste livro que ele transmitiu essas memórias dele, das encarnações dele para Chico Xavier, ele narra essa história de quem foi o Públio Lentulus Cornelius Sura. Veja bem, isso através de sonho, ele denota o quê? Ele demonstra para Cícero, Cícero não é um amigo muito grande, esse amigo dele era um amigo muito íntimo, ele confidenciando os sonhos que ele teve. E ele diz assim: realidade ou sonho, não o sei dizer, mas vi-me revestido das insígnias de cônsul ao tempo da República. Públio Lentulus, falando a respeito do bisavô, que está lá na árvore genealógica, na casa de Públio Lentulus, tinha a estátua dele em cera, parece, de Públio Sura. E aí ele diz assim: parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina, pois o vi ao meu lado, bem como a Cícero, que se figuravam-me duas personalidades do mal e do bem. Sentia-me ligado ao primeiro, que era do mal, por laços fortes e indestrutíveis. Aí ele diz: como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado, e participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da República. Na época, o Senado da época romano era a instituição máxima, e como é em todos os países democráticos do mundo. Prestigiava-lhes as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa, assumindo a direção de reuniões secretas onde decretei assassínios nefandos. Bonzinho ele, né? Isto é, Públio Lentulus Sura. Hoje nós temos um Emmanuel, nós estamos lendo.
há 2000 anos atrás, era este ser que hoje nós temos como um símbolo de retidão e moral. Mas quanto tempo ele demorou para se fazer isto? Então, ele vai assim. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, preste atenção o que ele fala. Como se a minha personalidade atual se envergonhasse. É o arrependimento. Surgiu nele o arrependimento 94 anos depois. E aí ele diz assim: é que me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais. Interessante isso, né? Quando nós detemos o poder e nós temos inimigos pessoais, o que aconteceu na Inquisição? Quantos foram para a fogueira por ser um inimigo pessoal, não tinha nada a ver com vínculos religiosos ou não. Aproveitava-se da autoridade para levar o seu desejo pessoal de vingança a alguém. Nas empresas, como fazem? A pessoa pode ser o melhor funcionário da empresa, mas se eu tenho alguma coisa pessoal com ele, eu posso usar da minha autoridade para colocá-lo fora da empresa. Eu estou abusando do quê? Da minha autoridade. Que ser que está nesse momento fazendo isto? Vejamos bem. É uma vingança, vingativo. Qualquer semelhança é mera coincidência, não é? Com a nossa mente, não é? Ou não? Digo nada, só estou falando comigo mesmo. Estou pensando alto. E veja só. Inimigos pessoais contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. E ao meu coração desalmado não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Olha, veja bem, o mal que você provoca vai interferindo numa gama de pessoas. Você assume compromisso não só com aquele ser que você está ali, mas a partir do momento que você supre a liberdade de alguém que não tem culpa, o que vai ocorrer? Todos que estão sob a sua responsabilidade ali também vão sofrer as consequências. Então você não está assumindo o compromisso de corrigir erros de uma pessoa só, com uma pessoa só, mas a grande massa de pessoas que está por trás disso. E aí? É ou não é verdade? E ele diz assim: ordenei a execução de muitos na escuridão da noite. Veja bem, na escuridão da noite, quer dizer, agiu de modo ilegal, arbitrário, certo? Porque ele não havia julgamento justo. Na calada da noite, vai lá e faça. Nós não fazemos isso na calada da noite, mandamos um print, você viu fulano? Sem saber questionar quem foi, por que isto é verdadeiro ou não? Imaginemos. E aí ele diz: ordenei a execução de muitos. Ordenei a execução de muitos, acrescendo a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis. Alguém se habilita a vivenciar suas vidas passadas? Por isso a bênção do esquecimento. Porque muitas vezes as pessoas, eu fui rei na encarnação passada, eu fui rainha, eu fui isso. O que mais nos faz
demonstrar a nós o que está por dentro de nós é o poder. O poder nos dá a oportunidade de sermos aquilo o que somos dentro de nós mesmos. Não é o dinheiro, é o poder. Aí eu posso, estou com poder na mão, posso decidir? Posso. Agora eu vou botar o que eu tenho aqui. O meu aspecto moral vai estar aqui com eu tenho de poder. Então veja bem. E por isto, eu vou parar um pouco por aqui para mostrar que quando ele renasce como Públio Lentulus, veja só, terceira. Públio Lentulus Cornélius, senador romano, desencarnou na cidade de Pompeia no ano 79 da nossa era, vitimado pelas cinzas do vulcão Vesúvio, cego e voltado aos princípios de Jesus. Cego. Sim, mas essa história do filho, o filho e ele não sabiam que era porque na história do livro Há 2000 anos é muito bela. Eu aconselho a vocês lerem toda a obra, tá? É isso que chama-nos a atenção. Conhecer algo que nos faz mexer aqui por dentro e fazer com que isso aqui vibre de uma forma mais pungente de que eu não posso cometer o mal que ainda reside em mim contra o outro. Certo? Porque ele está presente aqui. Eu desejo fazer o bem, mas o mal ainda está em mim. Então, Públio Lentulus Cornélius, cego e já voltado aos princípios de Jesus. Por quê? Quem foi a causadora de fazer com que ele se voltasse aos ensinamentos de Jesus? Não, a escrava Ana. Porque quem lê o livro sabe, Lívia foi colocada junto com os cristãos novos, né, vamos colocar assim, ela foi prisioneira nas catacumbas, e os soldados romanos perceberam que havia alguém com manto de patrício. Ela estava bem vestida? Não, ela estava simplesmente vestida, mas o manto a denunciou para os soldados. E ela percebeu a situação, pediu para que a escrava trocasse o manto. Não, senhora, não posso. Pode, vai. Eu sou... Nesse momento, ela exigiu a condição de patrícia, de mando. Obedeça-me. Porque ela sabia que ia ser sacrificada. A escrava Ana sabia que ia ser sacrificada também. Quando elas trocaram de manto, os soldados falaram, separa aquela que está com o manto de patrícia. E jogaram ela para fora. E era Ana. Qual foi o maior sentimento que Públio Lentulus na plateia quando ele viu Lívia no meio da arena? Pânico. E aí? Quando ele descobriu tudo isto, ele começou a entrar num processo totalmente de depressão e tudo mais, e Ana foi aquilo que despertou nele? Não. Fez com que ele entendesse aquele que foi o Messias Nazareno. Este homem, o Cristo, mexeu com ele por dentro. Mas, veja só, isso está nesse livro, capítulo 5. Senador, por que me procuras? Ele estava à procura de Jesus para curar Flávia, a filha. E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, todos nós. Rematou com serena nobreza, fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia. Ele foi à noite. Públio Suras não agia na calada da noite, e ele foi do mesmo jeito ver o Cristo na calada da noite, porque ele não tinha coragem, não tinha, o orgulho dele não deixava com que ele fosse encontrar o Cristo. E ele continua, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição da fé
e da humildade. Não, mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Lei da natureza, como o Dino estava falando. As leis do amor. Venho ao encontro do teu coração desfalecido. Do teu, não de outro. Seu. E o Cristo aqui na hora, ele foi duro com ele. Foi incisivo. Não passou a mão na cabeça dele. E na realidade ele não encontrou Jesus. Jesus foi encontrar a ele. Vocês podem ler o capítulo que vocês vão entender melhor. Eu estou fazendo que vocês leiam, gente. Porque é muito belo. E aí ele continua. Soa para teu espírito neste momento. Um minuto glorioso. Imagine o Cristo entrando pela porta ali. Fazendo isso para todos nós. Teu espírito. Todos nós espíritos aqui. Um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade, o teu livre-arbítrio, para que seja ele em teu coração, não na sua razão. Doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Somos espíritos eternos. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinitivamente esses minutos. O Cristo pode entrar aqui, como a Aline está entrando ali, né, Aline? Mas se eu não quiser, eu não vou. Não vou. Mas ele fala, se quiseres desprezar indefinitivamente esse minuto ditoso. E ele desprezou. E aí, vamos ver. Pastor das almas humanas, o Cristo continua com ele. Desde a formação deste planeta. Quer dizer que o Cristo é o governador do nosso planeta. Ele foi o formador deste planeta que nós temos condições de desenvolver as nossas capacidades para desenvolver o amor, que é a lei natural. Venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reino de Deus e de sua justiça. A justiça do amor. Estamos preparados para fazer isto? Ele não estava. Estava, sim. Porque o Cristo falou, venho ao teu coração desfalecido. Ele estava preparado, mas o seu orgulho, a sua humildade não deixou que ele assumisse isto. Temos coragem para encarar isto? Será que temos hoje? Não, Jesus, deixa eu ainda tenho que pagar a prestação da minha casa. Agora que eu consegui ter uma casa boa. Nada contra, gente, eu estou só dando uma figura de linguagem. Não, mas meus filhos, eu tenho que vê-los crescer. Podemos vê-los crescer do outro lado. Nós não vamos estar presentes fisicamente com eles, certo? Mas o nosso orgulho de achar nossos filhos, né? É dolorido? É. Porque o apego até as coisas humanas, sim, das coisas materiais, sim. Mas e os seres que estão ao nosso redor? Nós nos apegamos tão grandemente que depois vai nos tornarmos escravos deste apego, perturbando muitas das vezes o espírito que quer descansar do outro lado depois do desencarne. O nosso desespero aqui faz com que eles sintam o chamamento. E se não for um espírito preparado, como a maioria de nós não somos, vamos sofrer do outro lado também. Por isso que todas as vezes que alguém desencarna, é sofrimento para falar, vá em paz, continue, fique tranquilo na sua
no seu processo de desencarne, compreenda e depois, se quiser, dar uma voltinha para nos ver. Né? Com meu pai foi assim. Com a minha mãe eu não estava presente, mas o que nós devemos fazer por esses seres que nos trouxeram ao mundo? Amá-los, mais do que, não dizendo que te amo, mas sermos justos e honrarmos pai e mãe. Em que sentido? De dar todos os benefícios materiais, se pudermos dar, vamos dar. Eu cito um exemplo interessante aqui. Minha mãe, um dia eu percebi que ela disse uma palavra para a vizinha, falando assim, ali eu senti que ela tinha um orgulho de mãe. Eu nunca vi meus filhos beirar boteco. Aquilo enchi, ela falou com tanto orgulho. Meus filhos não foram de beirar boteco. Não é que eu não ia para os botecos. Mas não a ponto de deixar-me levar pelo ambiente que eu estava. É o fato, o ato que nós vamos dar a essas criaturas que foram nossos criadores, detentor de princípios que nos ajudaram a moldar os nossos princípios, que já temos. Não é somente as palavras, mas as ações. Porque nós sabemos, quando alguém nos demonstra amor e carinho, quer passar o que é de melhor. Por isto, quando todos nós, vivenciamos nas nossos períodos reencarnatórios, todo esse procedimento de que vem mais depois, viu? Eu deixei aqui porque ainda vou preparar as outras reencarnações, tá bom? Por isso é importante nós observarmos que esses espíritos que estão além da nossa vivência, já passaram por certas experiências, quando encontra com Cristo, muda. Todos os espíritos que passaram e conviveram com Cristo em loco, em pessoa, vamos colocar em carne e osso, tiveram um balanço muito grande. Nós poderíamos estar lá, mas como? Crucifica. Nem passava pela nossa mente quem era aquele que estava correndo, sofrendo, indo para um suplício que foi para cumprir as profecias. Quantos de nós vivenciamos, poderíamos ter vivenciado e vivenciamos nas encarnações passadas, dentro de vários meios religiosos? As nossas reminiscências falam muito dentro de nós. Muitas pessoas falam assim, tem cara de padre. E eu, em alguma época passada, eu também acho que fui padre. Por que não? Absorvi conhecimentos, sim, mas e exemplos? E prática do amor e da caridade? Será que absorvemos dentro de onde nós estamos hoje? O respeito ao semelhante? Por isso, as sagas desses espíritos que hoje nos trazem esses ensinamentos, eles vão demonstrando a nós que é possível. É possível um ser, vamos colocar, comum, simples do povo, fazer. Eu posso fazer, ele disse. Eu fiz. Todos vós sois deuses, não afirmou Jesus? Todos nós somos capazes de chegar a um espírito crístico. Quanto tempo vai levar? Não importa. O importa é o primeiro passo, e Emmanuel começou a dar, como Públio Lentulus começou a dar. Quando ele descobriu que aquele homem que ele falava assim, que deve ser um rabino, um nazareno, com as vestes rasgadas, vamos colocar assim. Antes desse encontro, ele foi de uma forma tal, pregando uma figura, na sua mente, uma figura de um homem, tipo assim, mendigo.
Mas ele não se deu por conta de que ele deu vontade de ajoelhar diante dele, mas não ajoelhou. Por causa da falta de humildade. Da humildade. Leiam. Eu vou instigar vocês a lerem, a conhecerem. Porque o que nós estamos falando aqui não é nada em 30 minutos do que o livro vai dar a todos que estão aqui. E aqueles que estão na internet também. Porque se assim não for, nós podemos estar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos batendo na mesma tecla. Não há como. Não tem aquela história que fé não se transfere? Conhecimento nós podemos transferir a outro, não pode? Mas qualidades morais ninguém transfere. Você adquire. Você pode ver o exemplo. Mas se você não quiser praticar, você não pratica. Não pratica mesmo. Todo mundo fala das qualidades morais de Chico Xavier, de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, mas vai se sujeitar ao que eles passaram? Não, não vou. Chico tinha aposentadoria de um funcionário público. E aí? Irmã Dulce tinha 1/3 só do pulmão funcionando. E aí? Madre Teresa de Calcutá abandonou uma ordem muito grande para conviver com os mais pobres. Será que eu tenho essa capacidade de determinada de doar o meu amor por aquelas criaturas? Depende de nós. Depende de nós. Por isso, vamos depois continuarmos. Aí vocês vão ver as mudanças que este homem fez há 50 anos depois. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, lembrando a todos que quando Cristo nos trouxe o verdadeiro amor, verdadeira paz, deu-nos a oportunidade de não só senti-lo, mas acima de tudo aprimorarmos aquilo que o Pai, nosso Criador, já colocou em nós, que é o determinismo do bem. Sejamos, pois, Senhor, capazes de seguirmos os passos deste divino amigo, que nos deu a oportunidade de demonstrar a todos nós que somos capazes de vencer a nós mesmos. Que o Senhor, na tua bondade infinita, nos alimente cada vez mais com toda esta energia de paz que recebemos de ti, para que não neguemos em nós que hoje estamos despertos para a capacidade de amar, e basta querermos dar os passos em direção a este amor e de encontro ao outro, nosso irmão de caminhada. Que esta paz nos envolva hoje e sempre, que assim seja.